Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em um outro cenário, em um outro ambiente. Eu gostaria de estar fazendo esse vídeo com a câmera voltada para o nosso açudezinho aqui, mas o vento está muito forte e não deixa nada quieto. Então eu vim para um cantinho mais reservado, onde dá para gravar. Hoje, dia 25 de julho de 2026, nosso devocional de hoje tem como título Voe Mais Alto. Somos convidados a fazer voos mais altos, sair do raso, sair do rasteiro. Nesse instante eu estava observando algumas aves aqui que voavam e elas faziam alguns voos rasteiros, batendo no açude, depois elas voavam bem alto e pousavam nas árvores. E me fez pensar sobre isso, sobre esse chamado de Deus para as nossas vidas, para voarmos mais alto. Glória a Deus. Bom dia, irmã Fátima. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O capítulo hoje da nossa meditação é o Salmo de número 82. É um salmo bem pequenininho, são só 8 versículos, mas um salmo que tem uma mensagem tremenda para as nossas vidas. Tem uma mensagem extraordinária. Nos chama a responsabilidade, nos chama a observar a justiça, fazer a justiça e viver pela justiça. Então é um salmo muito forte, muito poderoso. É uma forte repreensão divina aos líderes, aos juízes, aos governantes, aos pastores, a todos aqueles que exercem algum tipo de poder e fazem algum tipo de injustiça. São desafiados, são convocados a defenderem os fracos, a defenderem os oprimidos, aqueles que não têm defesa, aqueles que não têm voz. E ele chama, esse salmo chama esses que exercem a autoridade a responsabilidade, porque aqui muito é dado, muito também será requerido. Então esse salmo apresenta Deus como o supremo juiz, que ele está acima de todos os juízes da terra, de todos aqueles que exercem qualquer tipo de poder e autoridade. Deus está acima de todos eles. Deus está no patamar mais alto. E como ele está acima de todos, ele é o supremo juiz. Então ele cobra retidão daqueles que exercem algum tipo de governo, algum tipo de autoridade, algum tipo de poder. Deus exige como supremo juiz retidão dessas pessoas. E nós dividimos esse salmo em 3 pontos, e o primeiro ponto é exatamente o primeiro versículo, uma assembleia divina, e ele chama a atenção dos deuses. Deuses aqui não são os ídolos, deuses aqui nesse contexto são os homens que exercem algum tipo de poder e acham que são deuses. Então, Deus ele está no comando, Deus está acima de todos. O salmo começa dizendo que Deus assume o seu lugar em uma reunião celestial. Para quê? Para julgar todos os moradores da terra, todas as autoridades humanas da terra. Deus está acima e ele julga e julga retamente. Aí ele chama a atenção das autoridades humanas. E a palavra que é usada aqui no versículo é exatamente deuses, versículo 6. Deuses. E essa palavra é Elohim no original, que é traduzida aqui nesse texto como deuses. Refere-se justamente aos juízes, governantes, como eu disse no início, líderes, pastores, todos aqueles que exercem alguma autoridade aqui na terra, que receberam do céu essa autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade pertence a Deus, e é Ele quem dá oportunidade para nós termos cargos que exercem a autoridade aqui na terra. Receberam essa autoridade e se consideram deuses, e por se considerarem deuses, eles falharam terrivelmente, porque eles não têm nem condições de julgarem corretamente, quanto mais de exercerem o papel de Deus. Então o Senhor chama esses que exercem autoridades, que acham que porque tem um cargo, porque tem uma posição elevada, que muitas vezes está acima de outras pessoas, eles são deuses, eles são maiores e eles não são. São pessoas como as outras, apenas
com o cargo que exerce a autoridade. O segundo ponto desse salmo é justamente a cobrança de Deus para esses que exercem autoridade, principalmente os juízes da terra, que são injustos, que julgam de forma injusta, que pendem para o lado daqueles que têm mais e oprimem o pobre e o necessitado. Então começa com uma crítica à corrupção. Deus, a gente pensa que Deus não está vendo. Muitas vezes a gente acha que o Senhor não está vendo o que acontece. Parece que esse salmo foi escrito para o nosso país. Parece que esse salmo foi escrito para esse tempo que nós estamos vivendo no nosso país. Então começa com uma crítica à corrupção. Deus pergunta a esses que exercem autoridade, até quando? Deus pergunta, até quando vocês líderes, vocês juízes, vocês governantes vão julgar errado e vão ajudar os maus? Até quando vocês vão fazer injustiça para o necessitado, para o pobre, para o oprimido e vão dar direito de causa aos maus porque eles têm mais dinheiro do que os outros? Até quando? É o Senhor que faz essa pergunta. Aí ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem de proteção. O Senhor diz, o texto é bem claro ao dizer que o Senhor exige, ele não está pedindo. Ele está exigindo que eles defendam os direitos do pobre, dos órfãos, dos oprimidos e dos necessitados. Diz assim, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito, para com o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos opressores, tirai-os das mãos daqueles que oprimem. É uma ordem direta de Deus para que se faça justiça na terra. Que coisa tremenda, irmãos. Que chamado esse salmo faz nesta manhã do dia 25 de julho de 2026. Também ele fala sobre a falta de luz. O que é essa falta de luz? Essa falta de luz é a falta de entendimento. Luz aqui tem o sentido de abrir a mente, de entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Então Deus, ele aponta que esses líderes, que eles que andam em trevas, eles não entendem nada, fazem o mundo desmoronar, que eles precisam buscar a luz, buscar o entendimento, buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus o discernimento, para que eles possam julgar corretamente. E por último, o Salmo nos ensina que o fim dos poderosos e o clamor final vai acontecer. Deus, hoje nós começamos o dia, eu e meu esposo aqui na Fazenda Shekinah, falando sobre que Deus, até Deus tem uma medida, que ele dá oportunidade para o arrependimento, que ele dá oportunidade para a mudança. Mas chega um ponto que termina essa oportunidade. Chega um ponto que Deus se levanta e age. Foi assim que ele falou para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. Ele diz para Abraão, olha Abraão, vai ser necessário que os teus descendentes sejam escravos durante 430 anos no Egito. Por quê, Abraão? Porque a medida dos amorreus ainda não encheu. Esse período será um período em que eu exercerei misericórdia sobre os amorreus. Mas quando chegar o fim desses 430 anos, eu vou trazer vocês de volta e vou expulsar da terra todos os amorreus, porque não se arrependeram. Então, até Deus tem uma medida. Ele dá a oportunidade para se arrepender. Ele dá a oportunidade para a pessoa mudar. Mas chega um ponto que Deus age, simplesmente age. Então, o fim dos poderosos e o clamor final vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Bom dia, Marina. Bom dia, irmã Edinho. Bom dia, irmã Belinha. Bom dia, irmã Marisa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos finitos. Nós somos mortais. E a mortalidade é para todos, não importa que cargo exerça, não importa quanta autoridade tenha, não importa quanto poder nas mãos possa exercer, uma hora a conta chega. A morte vem para todos. Embora chamados de filhos do Altíssimo, todos vão morrer como qualquer ser humano.
todos, seja juízes, seja governantes, seja presidente, seja pastor, presidente de ministério, todos vão prestar contas diante do Senhor e todos chegarão à sua hora. Aí, o pedido aqui no Salmo, ele termina pedindo por justiça. O salmista termina, que é Asaf, esse salmo também é de Asaf. Termina o último versículo, termina dizendo: levanta-te, ó Deus, julga essa terra, pois a ti compete toda a justiça em todas as nações da terra. Então o Senhor é o único que tem o poder para julgar todas as nações da terra. O salmo termina com um pedido por justiça. No final, o salmista Asaf pede que Deus se levante e governe sobre toda a terra dos mortais. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. As aplicações desse salmo, eu coloquei algumas aqui. A primeira aplicação desse salmo para as nossas vidas é que nós somos chamados aqui nesse salmo, mesmo que nós não exerçamos poder, mesmo que nós não tenhamos um cargo de autoridade, todos nós somos convocados nesse salmo, chamados, conclamados por Deus para defender os vulneráveis, defender os mais fracos, defender os mais pobres, os oprimidos, aqueles que não têm voz. Que a nossa voz seja uma voz de defesa por justiça, que seja uma voz de defesa por direitos, que nós não sejamos aqueles que oprimem, mas que nós sejamos como advogados de defesa desses que são oprimidos. É a primeira aplicação desse salmo. Segunda aplicação que eu faço desse salmo: pratique a integridade em todo lugar. No trabalho, na casa, na igreja, aonde você estiver, não tenha favoritismo. Não seja daquelas pessoas que, eu vou levar essa resma de papel porque foi o governo que comprou, é de todo mundo. Se não é seu, não pegue. Pratique a integridade, comece a justiça com pequenos atos e você verá que tudo melhorará ao seu redor. Nós muitas vezes esperamos que os outros comecem a fazer o certo e ficamos exigindo dos outros e não fazemos a nossa parte. Como nós aprendemos no capítulo 4 de Neemias, aqui no nosso devocional: defenda a sua parte do muro. Seja você o responsável pela sua parte do muro. Não espere que os outros façam, faça você. A palavra diz que o que vier à mão para fazer, lá em Eclesiastes 8:9, faze-o conforme as tuas forças. Então faça a sua parte. Pratique a integridade onde você estiver. Esse salmo também nos chama, agora a nós que exercemos qualquer tipo de liderança, seja líder de família, da nossa própria família, como pais, pai e mãe, seja líder da igreja em algum cargo ministerial, seja algum cargo público, seja algum cargo no trabalho, seja qual for a autoridade que você exerça. Nós somos chamados para exercer essa autoridade com responsabilidade. A quem muito é dado, também será requerido. Deus, ele coloca nas nossas mãos a autoridade, mas ele vai cobrar dessa autoridade que ele colocou nas nossas mãos. Assim como a parábola dos talentos, em que Jesus disse que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Quando ele volta, o que recebeu 5 tinha multiplicado, tinha trabalhado com responsabilidade, e agora ele tinha 10 talentos. O que recebeu 2 trabalhou com responsabilidade, agora tinha 4 talentos. Mas o que recebeu 1 disse: não, Senhor, tu exige muito. Tu é muito exigente, tu busca onde tu não plantou, tu cobra de quem não ficou te devendo. Então eu enterrei, está aqui o teu talento de volta. O Senhor disse: toma dele o talento e dá para o que tem 10 talentos. Então a gente tem que trabalhar, exercer toda a liderança, tudo que é colocado nas nossas mãos, com responsabilidade. A quinta aplicação: vote e fiscalize com consciência. Somos chamados também nesse salmo a exercer o nosso direito de votar com consciência. Fiscalize quem você votou. Se não agiu certo no primeiro mandato, não vote no segundo mandato nessa mesma pessoa. Mas é amigo do meu amigo, é um pedido do parente, não sei. Não faça isso, porque Deus vai cobrar de cada um de nós.
a nossa cidadania. Nossa cidadania também é um presente de Deus. E nós precisamos exercer isso com consciência. Então vote e fiscalize com consciência. Esse ano é ano eleitoral. Preste atenção. Nós temos sido chamados a atenção aqui nesse devocional. Não é eu que invento, é Deus falando com você. É Deus chamando você para a responsabilidade. E por último, ainda que as coisas pareçam que não estão boas, ainda que pareça que a injustiça reina, ainda que pareça que a corrupção está vencendo, confie no julgamento final de Deus. Deus nunca perdeu o controle. E Deus, ele sabe todas as coisas. E ele dá oportunidades. Mas chega um ponto que ele diz, parou, é o ponto final. Chega a hora do julgamento do Senhor. Então confie no julgamento de Deus. Glória a Deus. Pelo Salmo 82. São só 8 versículos. Depois você lê aí. Leia, medite. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai falar mais ao seu coração. Vai acrescentar muito mais do que esse pequeno devocional de hoje, dia 25 de julho. E o nosso devocional, voe mais alto. Glória a Deus. O versículo é Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. E fui eu, Senhor, que o designei como profeta às nações. Aqui nós vemos o chamado de Jeremias. O Senhor diz para Jeremias que quando ele ainda estava em formação no ventre, ele já tinha sido designado para ser profeta das nações. Com isso, o Senhor está falando comigo e com você, que nós não somos um acaso, não foi um erro, não foi por acaso que nós nascemos. Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem propósito para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. Bom dia, irmã Lília. Tá vendo aí onde é que eu tô, irmã Lília? Eu tô aqui na Fazenda Shekinah. Glória a Deus por este momento maravilhoso, porque Deus é bom. Deus nos concede presentes. Glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Deus tem propósito na sua vida. Desde o momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com projetos para você. Deus já tinha planos para a sua vida. Deus já tinha estabelecido metas para que você vivesse na sua vida. Deus ama você profundamente. E a cada momento bom da sua vida reflete o cuidado de Deus, o cuidado do Pai. Eu que o diga. Aqui está tão bom que eu sinto esse cuidado do Senhor com as nossas vidas. Saiba que Ele nunca abandona você. Jamais Ele abandonará. Mesmo quando você pensa que está só. É o Senhor cuidando de você nos mínimos detalhes. Acredite que Deus reserva surpresas valiosas, gloriosas, maravilhosas para a sua vida. Não importa o que você tenha enfrentado até aqui. Não importa o que você está vivendo até agora. Confie. Entregue tudo nas mãos do Senhor, pois Ele sempre sabe o que é melhor. Como nós começamos o devocional de hoje dizendo que Deus está no comando. Ele não está só no controle, Ele está no comando. Ele é o supremo juiz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você não entenda, neste exato momento o que está acontecendo com você, depois que tudo passar, você vai ver que tudo fará sentido. E você entenderá que Deus sempre se fez presente. Glória a Deus. Assim como um avião, antes de alçar um voo, ele precisa enfrentar ventos contrários, senão ele não voa. Por isso que ele vai contra o vento quando ele vai alçar voo. Ele vai contra o vento. Assim também, as circunstâncias na nossa vida, muitas vezes, elas não vêm para nos destruir de maneira nenhuma, mas ela vem para nos impulsionar. Elas são os ventos contrários que vêm para nos levar para um nível mais elevado. Glória a Deus. Deus está falando ao seu coração, tenho certeza disso. Hoje o Senhor está te encorajando e te dizendo para não desistir diante dos desafios. Mesmo quando os ventos sopram contra você, o Senhor
o nosso Deus, Ele capacitará você a voar cada vez mais alto. Glória a Deus. Compreendo como pode ser difícil para você manter-se animado, muitas vezes diante das adversidades, que às vezes são fortes e às vezes tentam realmente derrubar, intimidar, enfraquecer, fazer parar. Mas hoje o Senhor está dizendo, não desista. Está cansado? Para um pouco, descansa, recobra as forças e começa de novo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Às vezes a gente enfrenta coisa tão difícil, que são ventos contrários tão fortes, que quase nos desanimam. Muitas vezes, não é só você, eu também passo por essas coisas. Meu esposo, que é pastor, passa por essas coisas. Todo mundo passa. Tem vezes que são tão fortes os ventos, que a gente pensa que a gente não vai mais sair do chão. Não tem como voar mais. Mas de repente, vem o de repente de Deus sobre a nossa vida. Impulsiona a gente e a gente voa mais alto ainda. Quando todos pensam, agora vai parar, a gente voa mais alto ainda. E vai vivendo o sobrenatural de Deus. Vai vivendo o extraordinário de Deus. Deus vai fazendo na nossa vida. Aleluia. Tantas vezes, em meio a algumas enfermidades, quando eu entrava na sala de cirurgia, eu dizia, Senhor, será que eu vou sair dessa sala de cirurgia? E o Senhor falava comigo, não temas, eu sou contigo, você vai chegar do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que quando eu fui me operar do câncer de tireoide, eu não conhecia a canção do Som e Louvor. Estava começando esse negócio de WhatsApp. Quase ninguém usava o WhatsApp. Eu tinha acabado de baixar o WhatsApp pro meu celularzinho simples. E alguém mandou um link para mim, que até hoje eu não sei quem é. Eu não tinha o número da pessoa na minha agenda. Não era alguém dos meus contatos. E mandou. Quando eu cliquei, eu estava internada para me operar no outro dia de manhã, 4 horas da manhã. Ia ser levada para a sala de cirurgia. Aí quando eu cliquei, aí era aquela canção. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Aí eu comecei a ouvir aquela canção começou a entrar no meu coração, entrar na minha alma. E foi me enchendo de uma forma tão extraordinária, que ali eu já não temi mais nada. Aí o refrão dizia, eu cuido de ti, eu cuido de ti, e descansa em mim, comece a sorrir, não tem como eu lembrar disso sem chorar, irmãos. Isso foi extraordinário. Isso foi Deus, isso não foi uma pessoa, isso foi Deus falando comigo. Foi Deus dizendo, ainda tem projeto, ainda tem plano, não terminou aqui. Por mais que o vento esteja difícil, você ainda vai levantar voos bem mais altos. Foi extraordinário, eu jamais vou esquecer. E todas as vezes que eu escuto essa canção, eu sinto o abraço de Deus. E eu sinto a voz dele falando no meu ouvido, dizendo, eu continuo cuidando de ti. Aleluia, glória a Deus. Quando nós reconhecemos que o plano de Deus ele é perfeito para nós, do jeito dele, da maneira dele, com todos os revés que nós passamos, a gente vê o que era possível se tornar realidade na nossa vida. Deus, ele é bom. Ele é maravilhoso, ele nos dá uma família que a gente ama, que cuida da gente, que a gente cuida também, uma família abençoada o Senhor tem nos dado. Então não permita que nenhum vento forte derrube ou detenha você, não permita. O Senhor, o nosso Pai, está ao seu lado, pronto para capacitar você a fazer voos ainda mais altos. Cada vez mais altos serão os voos que você vai alçar, porque é o Senhor que vai lhe conduzir a estes voos. Glória a Deus. A frase de hoje é, com Deus é possível chegar aonde sozinho você nunca conseguiria, mas com o Senhor é possível chegar. A palavra de hoje é
superação. Supere qualquer vento contrário e voe mais alto. Chegue nas alturas, chegue no lugar onde Deus tem reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, esse devocional de hoje. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Deixa eu orar por vocês para a gente concluir mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigado por esse vento maravilhoso que sopra aqui no meu rosto, pelo som dessas aves cantando, por essas águas que estão sendo mexidas pelo vento, causando ondas pelo vento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as tempestades, elas vêm para nos fortalecer. Obrigado porque os ventos contrários são para nos fazer voar mais alto, acima dos ventos, Senhor, com a tua doce presença. Abençoa teus servos em nome de Jesus. Eu não sei o que cada um deles estão vivendo, Senhor, mas tu sabes. Ajuda, Pai, cada um deles. Não deixa que nenhum venha desistir no meio da caminhada. Mas assim, Senhor, como tu falaste comigo, dizendo que cuidava de mim, fala também com cada um deles, para que eles possam entender que tu cuidas de cada um nos mínimos detalhes. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Abençoa quem está aqui nesta live agora e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo posteriormente. Para a glória do teu nome, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo no coração de vocês. A paz do Senhor. E até amanhã. E lembre-se, o nosso próximo devocional presencial, nosso próximo Café com Palavra presencial será aqui, nesse lugar lindo aqui, na Fazenda Shekinah, para a glória do nome do Senhor. Se você quer vir, comece a se organizar. Vai ser bênção. Vou marcar a data logo, logo, para a gente ver como é que vai ficar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Beijo.